Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais um Boa Noite com Jesus, o nosso programa de devocionais que vai ao ar toda segunda, quarta e sexta aqui no canal da Igreja. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Como tem sido o costume nas devocionais que eu conduzo, que são sempre às segundas-feiras, nós temos pensado nas petições do Pai Nosso. Semana passada nós vimos o versículo 13, a parte A. Hoje nós iremos ver o mesmo versículo 13, porém a parte B. Não como um todo, mas aquela parte que tem uma petição, que tem um pedido da nossa parte à pessoa de Deus. Nós vamos ler toda essa oração a partir do versículo 9 e nós vamos até o versículo 13 no ponto em que eu gostaria de trabalhar com os irmãos, e eu vou numerando aqui as petições de forma que fique mais claro, e você tem a oportunidade também de procurar aqui no canal da igreja as outras devocionais para que você possa se inteirar de cada uma dessas petições apresentadas de uma forma bem curtinha, bem sucinta aqui. Diz assim Mateus capítulo 6, versículo 9: Portanto, vós orareis assim. E aí nós temos a primeira petição. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Versículo 10, segunda e terceira petição. Venha o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Versículo 11, quarta petição. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Versículo 12, quinta petição. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Versículo 13, parte A, sexta petição. E não nos deixeis cair em tentação. Versículo 13, parte B, mas livra-nos do mal. Que é a nossa petição de hoje, que é o texto de hoje. Mas livra-nos do mal. Um contraponto com a sexta petição. Não nos deixe cair em tentação, porque sabemos que quando cedemos à tentação, nós iremos colher apenas o mal em nossas vidas. Apenas aquilo que é ruim. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Essa é a nossa petição. Mas também, livra-nos do mal. Irmãos, o conceito de verdade e mentira, o conceito de bom e ruim, o conceito do que é interessante e do que não é, do que é decente e do que não é, esses conceitos eles têm sofrido uma flexibilização muito grande. Hoje em dia, se um casal não está se dando muito bem, eles acham que o bom não é lutarem para permanecer juntos, mas o bom é se separarem. Hoje em dia, um jovem que é incentivado a uma vida de pureza sexual até o casamento, isso é considerado como algo ruim. O bom é ter uma vida promíscua antes do casamento. Nós temos vivido isso, uma ideia de flexibilidade de conceitos e uma ideia de relativização, tanto de bondade e maldade, quanto de verdade e mentira. A palavra de Deus diz, livra-nos do mal. E quando nós pensamos em mal, mal é aquilo que a palavra de Deus define como mal. Não deixe que o mundo ao seu redor interfira nos conceitos que você traz da palavra de Deus. Muitas vezes você pode pensar assim, mas está todo mundo pensando dessa forma. Estão todos com essa ideia, estão todos com esse conceito. Por que eu vou me apegar àquilo que um livro tão antigo diz? A grande vantagem de você se apegar aos conceitos da palavra de Deus é que eles são imutáveis. E na palavra de Deus está muito bem definido o que é mal. E mal, ele se personifica, ele se materializa na ação do pecado. Muitas vezes a gente pensa assim, livra-nos do mal, isso quer dizer nos livra de Satanás? Não. Muitas vezes esse livra-nos do mal é livra-nos, Senhor, daquilo que habita no nosso próprio coração. Daquilo que tantas vezes durante o dia, e nós já estamos à noite, emerge no meu e no seu coração e que quer se manifestar contra a natureza santa de Deus. Isso é mal. Quando nós olhamos Jesus nos ensinando a
orar, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele está falando, Senhor, não nos deixe ceder às tentações, porque uma vez que cedemos a ela, nós iremos conceber o pecado, e ele é o mal. A palavra de Deus define o que é pecado, irmãos, de uma forma imutável. Imoralidade é pecado, mentira é pecado, fornicação é pecado, deslealdade é pecado, blasfêmia é pecado, orgias, bebedices, excessos, ciúmes, porfias, divisões, dissensões, todas essas coisas são pecado e são claramente estabelecidas na palavra de Deus. E por mais que hoje em dia, com essa flexibilidade que o mundo nos oferece, esses conceitos tenham ficado um pouco defasados ou até mesmo ultrapassados, a palavra de Deus é imutável. É a palavra de um Deus que não muda. E ele define o que é mal. E o mal é justamente aquilo que nos afasta de Deus. Que de acordo com Isaías 59, versículo de número 2, é o pecado. O nosso pecado causa separação entre nós e Deus. O pecado é o mal. Senhor, livra-nos do mal. Senhor, livra-nos de pecar contra Ti. Senhor, livra-nos de rompermos a nossa comunhão contigo por coisas tão pequenas. E talvez você pense assim, Alberto, para estarmos livres do pecado, temos que estar fora do mundo. E eu te digo que a Bíblia diz algo diferente. João, capítulo de número 17, versículo de número 15, o Senhor Jesus está fazendo a sua oração sacerdotal, orando de forma intercessória pelos seus discípulos naquele momento e por todos aqueles que viriam a crer nele mais adiante. E ele diz o seguinte: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. O desejo de Jesus não é que sejamos arrebatados dessa terra para que não possamos pecar contra Deus. Pelo contrário, o desejo dele é que, estando aqui nessa terra, possamos viver evitando essa maldade, evitando o pecado, buscando forças em Deus. O texto diz, não peço que tire do mundo, que os guarde do mal, buscando essa guarda, buscando esse seguro, buscando essa proteção, buscando essa fortaleza em Deus e na tua santa palavra, para que possamos sim evitar tudo aquilo que afronta o santo caráter de Deus. E talvez você diga, mas o pecado é muito poderoso. O pecado nos assedia o tempo todo, ele nos cerca o tempo todo. Isso também é verdade. Nós temos que entender que a oração do Pai Nosso, nós estamos pedindo a Deus para que nos livre. Nós temos que entender que em João capítulo 17, Jesus pede para que Deus nos guarde do mal. Mas nós temos que entender o que está em Romanos. Capítulo de número 6, versículo de número 22. Que diz assim a palavra do Senhor. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Deus é poderoso para te guardar e para me guardar de todo e qualquer tropeço. Deus é poderoso para nos guardar do mal, não apenas das artimanhas de Satanás, mas também daquilo que habita no meu coração e no teu. Deus é poderoso para nos livrar do mal, porque a palavra dele diz em Romanos capítulo 6, versículo 22, que agora, porém, libertados do pecado, livre do poder do pecado, eu e você, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, que é a vida eterna. Sabe o que quer dizer isso? Que você, confiando no Deus que pode te proteger do pecado, que pode te proteger das artimanhas de Satanás, buscando fugir do pecado, você irá viver uma vida de santificação que aponta dia após dia, não para esse mundo caído relativo, mas para uma vida eterna com Deus. Irmãos, nós estudamos todas as petições do Pai Nosso, ainda tem mais uma reflexão no Pai Nosso, que não é uma petição, mas um hino de louvor, que iremos ver na próxima devocional. Mas eu quero deixar claro para você, seja qual for o pecado que tem te assediado, seja qual for o mal que te cerca, seja quais forem as artimanhas de Satanás que estão armadas contra você, as armadilhas que estão preparadas contra você para te fazer se afastar da santidade de Deus, entenda uma coisa: o nosso Deus é poderoso para nos livrar de qualquer artimanha de Satanás e também do pecado que tão tenazmente nos assedia dia após dia. Durma nessa noite confiante
num Deus que tem poder para te livrar do pecado, que tem poder para te livrar do mal. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez para encerrar esse nosso boa noite. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, ó Deus, pela Tua santa palavra. Muito obrigado, ó Pai, porque muitas vezes quando nos sentimos fracos e tropeçantes, Pai, e caindo, Pai, e carregado de males e pecados, a Tua palavra diz que nós podemos orar: livra-nos do mal. Nos livra do poder do pecado, nos livra das artimanhas de Satanás e nos ajuda a viver uma vida com frutos para a Tua glória, uma vida de santificação que aponta à vida eterna. Cuida de cada um dos meus irmãos e amigos que escutam essa palavra e que o Senhor possa nos conceder, sim, uma boa noite com Jesus. Então é isso. Chegamos ao final da nossa devocional. Deus te guarde, Deus te abençoe, Deus te proteja, que Deus esteja contigo e que Deus possa sim te conceder, pela graça dele, livramento do mal e uma boa noite com Jesus. Até o nosso próximo encontro aqui no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Tchau, tchau.